Ele é uma pessoa que vem de dentro do regime, do Estado Novo, mas a questão é que depois Jorge Jardim passa por uma espécie de metamorfose, uma transformação. A partir do início dos anos 70, ele transforma-se e passa a ser alguém que começa a defender uma independência de Moçambique como um futuro Estado multirracial e multipartidário. A partir do momento em que vai para Moçambique, a vida dele muda completamente. A partir daí ele passa a ser, também muito por iniciativa dele, uma espécie de agente secreto do regime. Isso foi algo que me surpreendeu também nas entrevistas. Eu não sabia dessa admiração dele pelo James Bond, e a abertura do primeiro episódio foi um pouco inspirada nesse universo, como se fosse uma abertura de um filme em que há uma cena de ação intensa, acontece quase tudo, e no final, no último momento, ele consegue escapar devido a um acontecimento ou algo inesperado. Muitos sugerem um veredito implacável: o fuzilamento. O homem disfarçado de tripulante vê-se à beira da morte, sem ter como escapar. Até que alguém repara num pormenor: uma fotografia que ele traz na carteira. O difícil nesta história, penso que foi um pouco encaixar todas as peripécias e toda a informação que eu tinha recolhido na fase da pesquisa e na fase das entrevistas em 6 episódios, porque houve de facto muitas coisas interessantes que também inevitavelmente tiveram de ficar de fora. Mas um dos personagens que entra na história e que tinha mesmo de entrar é o João Maria Tudela. O João Maria Tudela, que foi um cantor muito famoso, principalmente nos anos 60 e 70, que era uma espécie de um grande cantor romântico da altura, e que Jardim, a partir do início da década de 70, conseguiu também recrutar para a rede dele, não é, de agentes e informadores, e o Tudela foi muito importante porque passa a ser uma espécie de braço direito do Jorge Jardim. As viagens constantes, a pretexto da música, podem fazer do cantor um emissário e um portador eficaz de mensagens confidenciais, garantindo que chegam em segurança ao destino. E isso, claro, seria apenas uma pequena amostra das atividades que ele poderia vir a desempenhar. Tudo isto tendo acontecido e sendo real, é algo que parece de facto saído de um filme, não é? Parece algo muito ficcionado, às vezes é difícil de acreditar nisto, mas aconteceu tudo, ou seja, o que o torna de facto num personagem muito interessante e muito peculiar. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast.